Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Passando aqui para deixar uma palavrinha para vocês, que está aqui no Evangelho de Atos dos Apóstolos 16:13, que fala sobre uma mulher que orava, fala sobre Lídia, e essa passagem mexe muito comigo, porque toda honra, toda glória para Deus, mas eu sou intercessora, sou uma mulher de oração. A minha vida é brigar no mundo espiritual, porque essa é a nossa função, né? Aquele que se coloca de joelho vai comprar guerra no mundo espiritual. E eu sei o quanto é difícil a gente orar, às vezes a gente pergunta, né? Como orar, por que orar, para que orar, mas é necessário, né? A igreja, ela, ainda mais nesses tempos, né, que a gente está passando aqui, nessa aflição que a gente está passando aqui na terra, a gente tem que estar de joelho dobrado, né? A gente tem que estar firme na rocha. E diz assim a palavra que está aqui no Evangelho 16:13, que diz assim: E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos a mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Meus irmãos, a gente para entender, para discernir, né, para ter discernimento, ter entendimento da palavra, nós precisamos abrir o coração. E aqui fala que Lídia, ela abriu o coração para entender o que Paulo falava. Mas a gente vê que Lídia era uma mulher, creio que para a época era uma grande empresária, né, mexia com púrpura, com tecidos, né, então provavelmente era uma grande empresária, uma mulher de classe alta daquela época, né, naquela época. E a gente vê que ela era uma mulher de oração, ela é uma mulher temente a Deus, a palavra fala. E a gente vê que ali provavelmente ela liderava aquele grupo de mulheres, né? Aquele grupo de oração. E a palavra fala, os estudos falam também que ela, né, e a família, né, através dessa conversão dela, foi extremamente importante para que o cristianismo entrasse na Europa. Então, em tudo, Deus ele é perfeito, né? Ele direcionou os discípulos para aquele lugar porque sabia que ali tinha um altar preparado. E às vezes a gente quer a manifestação da glória na vida da gente, mas se a gente não entender, se nós como igreja não entendermos que nós precisamos orar, que a gente precisa estar em comunhão com a palavra, nós não temos como ter a manifestação da glória, né? Nós não temos como ter as promessas do Senhor cumpridas em nossas vidas, né? E a gente vê que ali tinha um altar preparado, ali tinha ela, né? Tinha uma mulher que era uma mulher temente, que liderava aquele grupo, provavelmente. E a gente vê que a oração, o que acontece? Ela prepara o altar para a manifestação da glória do Senhor. A gente vê que quando Jesus é ascendido aos céus, ele deixa, né? Antes ele deixa ensinamento para os discípulos que permaneça em oração ali naqueles 10 dias para a manifestação da glória do Senhor, que era descida do Espírito Santo, para que, né, coisas gloriosas acontecessem ali, a conversão aconteceu ali, como aconteceu aqui no caso de Lídia, ela se converteu. E eu creio que quantas almas ali se converteram a Jesus Cristo, quantas almas ali foram ganhas, né, através da oração dessa mulher, e o quanto isso foi importante para a entrada do Evangelho ali na Europa. E a palavra diz também que aqui no livro de Atos, né, as passagens aqui todas falam, né, do poder da oração, do quanto aquele povo orava. Era uma igreja pequena, mas uma igreja que comungava em tudo junto, partilhava tudo junto. Era uma igreja que orava, era uma igreja missionária, então grandes coisas aconteciam ali naquela época. E a gente vê que Pedro, né, a palavra fala que Pedro, Atos 12 aqui fala que, né, 7 fala que Pedro, ele foi preso, e fala que a igreja, né, estava ali presa, ali orando, clamando, e que o Senhor libertou ele lá de forma milagrosa. E eu falo para vocês que a oração, ela quebra as cadeias, ela quebra as correntes, né, ela, né, cura, ela liberta, ela transforma. Então, de forma natural, Pedro foi solto ali daquela prisão. Quando ele chega ali na casa que bate, ninguém acredita, né? Mas quando a menina fala, é Pedro que está à porta.
um vira e fala assim, é o anjo dele. Então a gente vê a manifestação da glória do Senhor na vida daquele povo, na vida daquela igreja. A gente vê grandes coisas acontecendo ali através da comunhão com a palavra e através da comunhão com a oração. E para que a gente possa, né, romper nesses tempos difíceis, e eu creio que vai vir mais ainda, né, porque a gente conhece a palavra, a gente sabe que isso é só o começo das aflições aqui na Terra. Então a gente está vivendo tempos difíceis aqui na Terra, difícil aqui no Brasil. A gente tem vivido essa situação, né, dessa questão do feminicídio, a violência contra a mulher, que está uma coisa assim muito incomum, né? E é tempo né, das lídias intercessoras se levantar e clamar sempre que dobrarem o joelho. Não esqueça de interceder por essa situação de violência contra a mulher aqui no país, né? A gente precisa orar, a gente precisa orar uns pelos outros, a gente precisa estar em constante oração, e orar é um dever, né? É um dever da igreja orar, de estar de joelhos dobrados e clamando para que a gente possa suportar, viver aqui na terra, né? Quando Jesus fala que os últimos tempos seriam muito difícil, que a gente que os tempos seriam abreviados, para que a gente pudesse suportar, e realmente está dessa forma. E a gente está aqui, a igreja está aqui, nós estamos aqui, e nós precisamos romper, e é através da oração. Então, que a gente possa ter a visão aberta, que a gente possa preparar o altar. Eu falo que o profeta Elias, né, quando ele era um homem de oração, um homem que tinha uma comunhão tão grande com Deus, né, era um homem que dobrava o joelho, os céus abriam, né, dobrava o joelho, os céus fechavam. Então, assim, preparava, né? Ele tinha o altar preparado para a glória do Senhor se manifestar. E é assim, não é diferente, não pode ser diferente conosco, igreja, nesses dias de hoje. E eu queria partilhar com vocês essa palavra, pedir ao Senhor que o Senhor os abençoe e guarde grandemente, que o Senhor fortaleça vocês nas orações, e cada vez que for orar, não esquecer de orar uns pelos outros, de consagrar a igreja, de consagrar os nossos irmãos que estão fazendo missão, que estão levando a palavra, que estão orando uns pelos outros, né, para que o Senhor possa nos fortalecer, e pedir ao Senhor que Ele intervenha na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que Ele nos fortaleça nessa caminhada, para a gente possa honrar, né, as promessas do Senhor aqui na terra. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Um grande final de dia para vocês. Amém?